Viver é melhor. Nosso brado diário de saúde, de alegria, de força de vontade, de fé realizante. Todos nós queremos vencer desafios, ter saúde, conseguir ter uma família equilibrada, feliz, com sustento financeiro sempre garantido, mas também com fortalecimento espiritual, alimento para a alma, que é indispensável. São muitos desafios que surgem. Algumas vezes o sofrimento pode surgir, faz parte até do nosso crescimento. Mas diante de qualquer situação de desafio, de sofrimento, de angústia, não podemos nos revoltar. Precisamos procurar ajuda, tentar uma solução diferente. E no caso da saúde, Viver é Melhor tem esse compromisso. Estamos aqui todos os dias para falar sobre informações que nos ajudem a enfrentar diagnósticos de doenças ou até ainda mais preveni-las. Esteja sempre junto com a gente todos os dias, falando sobre a sua saúde e a sua qualidade de vida. Hoje o assunto é importantíssimo, transtorno bipolar. Uma doença que tem atingido mais de 4 milhões de brasileiros, talvez até mais do que isso, ainda pessoas que tenham o desafio e não sabem disso. E nós estamos conversando sobre o assunto com a psicanalista Priscila Gasparini, que está com a gente hoje aqui no Viver é Melhor. E vamos começar a conversa neste bloco pensando nos sintomas dessa doença. Sintomas: desânimo diário ou tristeza, dificuldade de se concentrar, de lembrar ou de tomar decisões, perda de peso e apetite, comer excessivamente e ganho de peso, fadiga ou falta de energia, sentir-se inútil, sem esperança ou culpado, perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas, baixa autoestima. Quais são os sintomas mais evidentes do transtorno bipolar? Como nós falamos, ele oscila entre mania, né, crise de euforia e a crise depressiva. Na crise depressiva, o paciente apresenta uma baixa autoestima muito grande, ele fica muito prostrado, tem vezes que ele não consegue nem levantar da cama, ele não tem ânimo para iniciar atividades, às vezes ele perde o sono, às vezes ele dorme demais, às vezes ele perde o apetite, às vezes ele come compulsivamente para compensar esse desânimo. Então ele não tem vontade de fazer absolutamente nada, ele não consegue fazer absolutamente nada. E ele se frustra muito com isso e às vezes vem até pensamentos suicidas, onde ele quer terminar com essa angústia e quer colocar um ponto final na vida dele. Então, esses sintomas que a gente viu aqui, eles oscilam entre os períodos de euforia e os períodos de depressão, e todos eles aparecem em todas as pessoas? A maioria sim, no caso de bipolares sim. Na euforia eles apresentam uma autoestima muito elevada, muito inflada, onde eles acham que eles podem fazer qualquer coisa. Então eles são capazes, nos surtos até de tentar voar, de tentar parar um carro em alta velocidade, em desempenhar papéis que não são fisicamente possíveis. Por isso precisa de uma internação, na maioria das vezes, para não colocar em risco a vida dele e a de outras pessoas. São exposições até físicas de risco e também emocionais, sociais e que comprometem a saúde da pessoa. Sim. Todos nós enfrentamos ao longo da vida períodos de euforia, em que nós estamos nos sentindo melhores, e períodos de uma tristeza um pouco maior, ou até de quadros depressivos. Como diferenciar esses quadros normais do quadro patológico? São picos extremos, né? Uma coisa é eu chegar aqui e falar: Camila, você ganhou na loteria, você vai ficar eufórica, vai ficar feliz, vai querer contar para as pessoas, vai ter uma atividade mental acelerada de felicidade. É uma euforia, sim, é positiva, existe um motivo. Na crise não existe esse motivo, não existe essa notícia. Ele oscila, ele tem essas crises eufóricas e dali ele parte para uma crise depressiva. Então, essa oscilação gera um dano mental e uma frustração emocional muito grande, onde ele não sabe lidar. E nessa fase da euforia, ele tem um pensamento muito rápido, ele pensa em várias coisas, ele pensa que ele vai ganhar muito dinheiro com algum negócio miraboloso, extraordinário. Às vezes ele entra no processo de drogas, onde ele busca prazeres que ele não tinha sentido. Às vezes fica compulsivo por sexo, às vezes ele trabalha demasiadamente, ele acha que ele vai conseguir fazer coisas que ele não fazia há muito tempo no trabalho, ele dorme muito pouco, então ele fica com uma atividade cerebral muito exacerbada que causa danos físicos também. É importante perceber que são quadros completamente diferentes. Sim. Quanto tempo a pessoa que tem transtorno bipolar leva para passar de uma fase a outra, de um ciclo ao outro? Olha, nós temos vários tipos de transtorno bipolar. O tipo 1, que é classificado pelo Código Internacional de Doenças, a pessoa oscila
ela tem uma euforia grande e uma depressão leve. O tipo 2, ela tem uma depressão grande e uma euforia leve. Aí nós temos a que a gente chama de mista também, onde ela oscila entre um e outro, e temos a de ciclos, que a gente chama, onde ela fica uma semana com um, uma semana com outro, pode ficar um mês com um sintoma, um mês com outro. Tem umas que duram 2 anos um sintoma, 2 anos outro. Isso é bem variável, sim, não dá para dizer exatamente que vai ser do mesmo jeito. Conforme o grau e o indivíduo apresentar. Mas é de um dia para o outro já uma mudança muito brusca de comportamento ou ela vai gradativamente entrando nesse... É brusca. Inclusive em crianças, a gente tem estudado isso, o ser humano adulto, ele leva um ciclo de 4 a 8, nesse mais grave, de 4 a 8 crises por ano. A criança, ela tem 2.500 por ano. Então é muito difícil de diagnosticar a criança por isso, ela oscila muito rápido. Então os pais acham que é birra, que é falta de vontade, ela não levanta para ir na escola, é preguiça, ela responde para o professor, então é mau comportamento, e na verdade não, é uma crise de euforia onde ela não consegue lidar, uma crise de depressão onde ela não consegue levantar, ela oscila muito rápido e é difícil detectar esses comportamentos para um diagnóstico preciso. A gente vai falar mais um pouquinho sobre criança daqui a pouquinho, mas surgiu uma dúvida. Como é que se faz o diagnóstico, então? A apresentação desses sintomas já é o suficiente? Tem que apresentar todos eles? Alguns já são suficientes? Na criança a gente tem um amparo bem grande da família. A família traz toda a história, a anamnese da criança, a história da vidinha dela, desde pequenininha, como é que foram esses episódios, né? A escola ajuda muito com relatórios, né, de atenção, de concentração, de sociabilidade com os coleguinhas, na parte de educação física, se ela corresponde ou não com as atividades propostas. Então tudo isso são indícios que fazem a gente montar o diagnóstico. O pediatra também é uma figura importante, porque a mãe nunca vai levar num psicólogo ou num psiquiatra, ela leva ao pediatra e conta para ele o que está acontecendo. Então ele geralmente que encaminha para a gente no caso das crianças. No caso de um adulto, a família talvez não consiga perceber tanto, que é uma pessoa que já se vira sozinha, faz as suas atividades sem muita gente às vezes olhando, até mora sozinho. Como é que o diagnóstico é feito? Então, ele acaba percebendo que tem alguma coisa errada. A família dá indícios e numa crise, porque oscila entre euforia e depressão. E tem uma fase de normalidade no meio disso, rápida, mas tem. Entende? Então, nessa fase de normalidade, ele consegue ver que ele está esquisito. E a aí pessoa ele percebe. Ele vê comportamentos que ele tem noção do que ele fez e ele discorda daquele comportamento. E aí quando ele se deprime vem a culpa. Então ele oscila bastante, mas ele tem essa consciência de que ele não está bem. E a família geralmente vai apoiando ele nessa ideia até que ele consiga procurar ajuda. É difícil fazer o diagnóstico? É demorado? É demorado. Até por conta a gente diagnostica mais na depressão, né? Então ele está muito prostrado, ele está ruim, ele não consegue sair de casa, aí a família ampara para levá-lo. Na euforia geralmente eles não têm essa consciência, porque está tudo muito bem. Até ele extrapolar o limite realmente de correr riscos, né? Só que tem um limite menor aí que ele ainda não corre riscos, então a família permite. A depressão é mais intensa do que a euforia? Em alguns casos sim, é onde a gente começa o tratamento, só que assim, quando a gente medica para depressão, a gente faz com que a euforia suba, então precisa ficar de olho, porque um vai balancear o outro, percebe? Então a gente tem que ter o remédio para a euforia, o remédio para a depressão, e na terapia a gente vai ensinar esse indivíduo a estimular o comportamento de adequação. A gente percebe que a abordagem é bem ampla, é importante o papel não só dessa pessoa estar com vontade de fazer o tratamento, mas da família. Nós falaremos ainda mais sobre isso daqui a pouco no nosso programa. Mas a nossa convidada já citou ao longo dessa entrevista, do que a gente já conversou, sobre os efeitos do transtorno bipolar para o cérebro. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Transtorno bipolar no cérebro. As crises são acompanhadas da descarga de substâncias como dopamina e glutamato. Na tentativa de controlar o incêndio, o organismo manda para a região células protetoras. Elas produzem inflamação, causando a perda de conexões entre neurônios. Após 5 episódios do transtorno, perde-se 10% do hipocampo, área responsável pela memória. Esse é um alerta importante, a gente precisa entender antes de tudo. O cérebro de uma pessoa que tem transtorno bipolar, ele fica diferente do normal? Sim.
existe uma baixa nos neurotransmissores, que são as células nervosas que levam informação do que a gente vive o dia a dia. Esses são a serotonina e a noradrenalina e um pouquinho da dopamina também. Então, na fase de euforia, é uma produção muito grande desses neurotransmissores, então o cérebro fica muito ativado. Na fase de depressão, há uma baixa desses neurotransmissores, então falta estímulo, falta vontade por conta dessa baixa. Então, esse desequilíbrio bioquímico que tem que ser medicado para ter esse equilíbrio de nova produção. E a repetição dessas crises é que vai trazendo um dano mais severo. Sim, sim. Esses neurotransmissores são produzidos no córtex pré-frontal e esse dano se dá no hipocampo, onde a pessoa perde um pouco da memória, 10% da memória, se ela tiver crises que não são cuidadas. Em média, a partir de 5 crises, já começa a danificar. É uma perda que pode ser revertida ou não dá para recuperar mais? Não dá. É perda de memória mesmo. A gente pode fazer estimulação, né, para que essa memória não tenha mais falhas do que ela já teve, mas aquele dano permanece no cérebro. Se a pessoa estiver medicada, dá para controlar isso? Sim, com medicação, sim, adequado. Qual mais efeito que se percebe na mudança de comportamento ou no organismo de uma pessoa que tem transtorno bipolar? Alguma coisa mais muda? São essas oscilações, podem ter oscilações hormonais, né? Geralmente em idosos, por essa atividade cerebral exacerbada, há danos também na parte de hormônios. Então, pode haver alterações de pressão, alterações no diabetes, né? Pode desenvolver outros quadros aí de sintomas, de alucinações, né? Ele vai associando sintomas. E aí é importante que essa pessoa tenha o diagnóstico o mais rápido possível para conseguir controlar isso, porque quanto mais tempo a pessoa tem a doença sem tratar, maior é a perda ou não? 10% é o limite, por exemplo, da perda de memória? Não, pode ser maior, pode ser bem maior. A senhora falou sobre os idosos, por exemplo. É possível que uma pessoa tenha transtorno bipolar a vida inteira e só descubra, por exemplo, quando chega na terceira idade? Não. Uma vez desencadeado, dá para perceber porque ela vai indo a situações limites que colocam a vida dela em risco. Então a família percebe, sim, e nesses casos acaba até havendo internação. Então é diferente de algumas outras doenças que fica-se muito tempo sem conseguir perceber. No caso do transtorno bipolar, é um sintoma, é uma manifestação que é muito clara. Sim, é muito antiga, né? Antigamente a gente chamava o transtorno bipolar de psicose maníaco-depressiva. Hoje em dia foi extinguido esse termo por conta das pessoas não gostarem, né, de ser chamados de psicóticos. Houve um estigma, então foi mudado, mas nós temos estudos acerca de pacientes 2.500 anos atrás. É uma doença já muito de antigo. Conhecimento muito antigo. Isso, onde já viu o quadro de melancolia, de depressão e de euforia. Inclusive é bem interessante, na época do Império Romano existiam lagos com lítio. O lítio é a medicação que a gente usa até hoje para amenizar esses neurotransmissores. E eles encaminhavam esses pacientes, essas pessoas da população que tinham esse quadro para tomar banho nesses lagos que elas melhoravam. Né? Então é bem antigo mesmo, né? Apenas mudou a nomenclatura. A senhora falou sobre um pouco de preconceito das próprias pessoas que têm e de outras também. A gente imagina, pessoas que de repente não conseguem trabalhar ou que agem com um pouco de inconsequência. É uma doença que ainda desperta muito preconceito? Sim, muito preconceito. Inclusive, se ela vai além desse limite de normalidade, onde ela passa situações de vergonha, onde ela perde totalmente o limite dentro do trabalho, né? Eles criam situações bem difíceis de retomar depois esse local de trabalho. Então, essa culpa é muito grande, esse local de trabalho fica inacessível para essa pessoa mentalmente. E tanto por parte do paciente, quanto por parte da sociedade ao redor dele. Sim, as pessoas não aceitam, têm medo, né? O primeiro passo da gente trabalhar é o medo, né? Medo da família, os sintomas que essa pessoa apresenta, a família tem muito medo quando ela descobre que ele tem. E é importante perder o medo, porque quando a gente tem medo, a gente não consegue reagir, a gente não consegue agir com conhecimento, com sabedoria, com tranquilidade, isso é fundamental. Nós falaremos ainda sobre tratamento, também falaremos sobre outros fatores, os riscos que essa pessoa se expõe se ela não se tratar, a importância da prevenção do uso de drogas e de suicídio. Nós falaremos sobre isso hoje aqui no programa Viver é Melhor, merece a sua atenção especial. E no próximo bloco falaremos sobre a associação do transtorno bipolar com outras doenças. O que será que vem primeiro? Quais são os efeitos
É o assunto que nós teremos daqui a pouquinho. Você permanece com a gente. 0310 07 940 é o telefone da sua participação. E aproveite para participar da prece ecumênica que nós teremos hoje ainda no nosso programa, pela sua saúde e pela sua família. Voltamos já.